Olá, amigos. Aqui é Francisco Pontes, gravando um vídeo que eu acho extremamente importante nesse cenário que se vê hoje no ramo de transporte, carga e logística. Nessas minhas análises que eu tenho feito em números de empresas do mercado, da Bolsa, ou aquelas que divulgaram lá na revista, lá, o Valor 1000, lá no site do Grupo Globo, vi que alguém está deixando de usar uma ferramenta fabulosa que eu sempre uso nas minhas consultorias, enquanto executivo, sempre utilizei, modelei para isso, que chama-se análise preditiva. Então, para ajudar a compreensão de análise preditiva, embora muita gente saiba, mas tem muito mais gente que não sabe o que é análise preditiva, eu preparei aqui uma apresentação e vou contextualizar no foco transporte, carga e logística, para ver se a gente consegue ajudar e até mesmo criar um ponto de reflexão para aquelas pessoas que é da área de gestão, em qualquer nível, que gestão é qualquer nível. Eu posso ser gestão de um setor, de uma área toda, de uma unidade, de um negócio como um todo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, os slides, mas bem detalhado com relação ao uso, não só na logística, mas em outro, mas vou focar em exemplo da logística. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Para ver se a gente consegue ajudar a formação de algumas pessoas. Esse é o site da minha empresa de consultoria. Vamos fechar aqui o site da FXlog e vamos abrir aqui a apresentação que eu fiz e da análise preditiva, né? Ou seja, vamos lá. O que é análise preditiva? Vamos dar uma leiturinha aqui, vou estar olhando aqui para o lado, porque tem uns textos interessantes. Então, a análise preditiva é uma das áreas mais importantes na análise de dados, né? Então, ela cria série histórica, então, prever resultados futuros, e vamos explorar a aplicação dela em diversos setores, segmentos e até em atividade das empresas, principalmente transporte, carga e logística. Quais são as premissas? As premissas de uma análise preditiva são suposições ou condições iniciais que são consideradas verdadeiras, ou seja, que são aceitas. Quais são as condições que eu preciso para que a empresa dê resultado? Por exemplo, transporte, carga e logística, se eu tenho lá um nível de custo fixo variável, uma das condições é que a minha receita cubra no mínimo isso para me começar, que eu chamo de lucro operacional primário. Então, essas premissas do desempenho são monitoradas através de análise preditiva. Quais são os tipos de análise preditiva? Análise de séries temporais, ou seja, usado para prever valores futuros com base em padrões históricos, ou seja, você cria uma série para acompanhar os teus números na tua empresa de carga e logística, e essa série vai servir para você fazer algumas construções que eu vou mostrar a seguir. Então, a série histórica é importante para que você possa monitorar a tua história e fazer projeções. Análise de cluster, né? Ou seja, você poder segmentar por área, por segmento de negócios similares e poder melhorar o seu número análise. Se você trabalha, por exemplo, para o ramo farmacêutico, o ramo cosmético, ou o ramo metalúrgico, ou o ramo de autopeça, então você cria essas análises por segmentação. A análise preditiva usada para construir modelos matemáticos. Então, modelo matemático. Qualquer negócio, modelo matemático é essencial. Tá? Você prevê o resultado futuro com base em dados históricos. Então, se eu tenho as premissas e eu tenho um dado histórico, toda vez que acontecer alguma variável, ele vai me sinalizar para que eu possa corrigir e não deixar acontecer, até prever antes de começar a executar qualquer atividade. E aí eu posso pegar todos esses números e botar dentro de um robozinho com aprendizado de máquina. Com a inteligência artificial, hoje isso ficou fácil demais. Eu botar a inteligência artificial para trabalhar na minha base de dados, ele já fazer isso antecipado. Isso faz com que eu minimize e diminua os erros e corrija mais rapidamente os problemas que causam na gestão das empresas. Técnicas da análise preditiva, técnica de regressão, ou seja,
é usada para avaliar a relação de variável dependente, ou seja, uma variável que depende da outra, tá? Então, eu tenho todas as variáveis que são utilizadas, e essas variáveis, numa base, você passa a analisar a questão de fazer previsões e explicações dos resultados passados e projetar o futuro. Por exemplo, se você tem que o teu custo de transferência de carga em determinado estado para o outro, por região, 20%, 30%, e ele começa a se comportar diferente, você toma uma ação. Então, você cria essas variáveis e o sistema monitora com base no histórico, você faz a tua projeção e o teu planejamento, e qualquer distorção que causa nessas variáveis, qualquer oscilação negativa, você já toma uma ação. Então, aí você faz essa análise de regressão. Análise de correlação, identifica a relação entre duas ou mais variáveis, que é isso que eu falei, ou seja, eu gasto com coleta 5, 6, 7% da minha receita, e a condição para me dar resultado. E essas variáveis combinadas, e aí, entre menos 1 e 1, quanto mais próximo de 1, eu vou conseguir que a minha variável esteja correta. Ou seja, se eu executar aquelas premissas de coletar, transferir, entregar, o meu resultado vai ser bom? Então, essas variáveis, você faz todas essas suposições e começa a projetar e fica protegido com relação a isso. Isso você consegue distribuir ao longo de toda a tua cadeia de gestão, as pessoas começam a contribuir com esses resultados. Uma análise de característica, ou seja, a análise refere ao processo de examinar, avaliar as características e atributos específicos de um objeto ou fenômeno, ou seja, o que é que causa aquilo ali, né? Ou seja, é frequentemente realizado em várias disciplinas, como ciência de dados, ou seja, você tem todo o teu processo, né? E as características daquele processo tem um padrão que você criou a série histórica, toda que faz uma mudança dessas características, você toma uma ação. Por exemplo, às vezes você tem uma filial que era muito, a carga é muito fracionada, e tem outras filiais que a carga é muito lastro. Então, são variáveis, são características diferentes, e os níveis de resultado vão ser outros. Você deverá tratar tanto a receita como os custos e as despesas de forma diferente. E como é que você faz essa modelagem? Coleta de dados, e aí você tem que ter uma pessoa boa de análise de dados para criar uma base de dados, ou em Excel, ou no BI, a ferramenta que você queira usar. Saber explorar esses dados, ou seja, encontrar padrões que determinam essas variáveis. A partir de uma série histórica, você tem um padrão de comportamento da tua empresa que gerou aquele resultado positivo, ou se gerou negativo, que houve uma distorção nos dados, você toma uma ação. Desenvolvimento de modelo, ou seja, a partir daí você cria o teu modelo, um algoritmo correto, os parâmetros que cria a melhor modelagem possível para o padrão da sua empresa, ou do seu segmento, ou do seu setor onde você atua. E avaliação do modelo, ou seja, o modelo está bom, dá para melhorar? Isso você faz tudo isso, né, com uma construção coletiva ali entre a tua equipe e alguém que seja muito bom em dados. E aplicação na operativa em diversos setores. Na logística, que é o nosso foco, usado para gerenciar empresas, a melhorar a eficiência, reduzir custos e oferecer serviços de qualidade. Porque também a análise operativa não é só receita, despesas, custos, também o teu nível de serviço tem estatística, e ele também consegue acompanhar e você tomar ação quando a unidade começa a distorcer com relação aos resultados esperados do nível de serviço. Porque todos nós sabemos que no ramo do transporte de carga, você tem ali uma empresa com 10, 20, 30 filiais, uma filial pode fazer com que perda um cliente que esteja em 30. Então, aplicação na logística, nas finanças, usado para fraudes, né? Ou seja, previsão de inadimplência, programa de gestão da receita, pode ser usado em qualquer setor, também na própria empresa de logística, transporte de carga, logística, no varejo, previsão de demanda, né? Otimização de preço, gerenciamento de estoque. Então, a análise preditiva permite ser aquela ferramenta que faz com que você não seja surpreendido. Isso não elimina a ação, a tua inteligência artificial, ou o Excel, ou o teu analista indique que alguém tem que tomar uma decisão. Isso precisa da ação da pessoa, de qualquer forma. Os benefícios.
Antecipação de problemas e oportunidades, ou seja, a partir do momento que eu monitoro, eu visualizo, tem alguma oportunidade para melhorar, porque os dados estão parecendo, estão melhores, ou posso corrigir algum problema. Tomada de decisão baseada em dados, ou seja, é essencial tirar a cultura do achismo nas empresas. Então, a análise de dados, tá? Essa tomada de decisão, as premissas, não é só chegar e apresentar e dizer, vou tomar essa ação. Não é com que dado você vai tomar essa ação. Essa ação que você vai tomar vai gerar que resultado? Essa ação que você vai fazer, nós vamos economizar quanto? Ou vamos melhorar em quanto o resultado da unidade, do negócio ou de um determinado setor? E a melhoria da eficiência operacional. Acompanha toda a operação, nível de entrega, quantas entregas foram feitas, coleta. A parte da tua operação, ele permite que você monitore os números, que vai fazer com que você tenha essa previsão, esse acompanhamento preditivo dos teus desempenhos. E aí, quais são os problemas na análise preditiva? Problema na qualidade de dados. Qualidade de dados pode ser desafio significante. Por quê? Muitas das vezes, uma área da empresa apresenta um dado, a outra apresenta o mesmo dado e o número não bate. Então, o importante é que a qualidade dos dados cria confiabilidade para que a análise seja aceita e permita uma boa tomada de decisão. Falta de habilidades analíticas, ou seja, é importante que a empresa que comece a utilizar essa ferramenta de análise preditiva prepare toda a equipe para saber utilizar. E, a partir daí, cursos de análise, curso de Excel avançado, que saiba usar um BI, pessoas em cada um no seu setor, dentro do teu planejamento, vão copiar suas metas e a análise preditiva vai permitir que essa pessoa acompanhe diariamente o desempenho da área. Porque hoje não dá para esperar o final do mês para esperar o erro para depois corrigir para o mês seguinte. 30 dias de qualquer empresa pode botar a empresa por buraco e em crise. Interpretação dos resultados. Então, a partir do momento que você treina a equipe, a própria equipe começa a interpretar esses dados, quais são os motivos que estão gerando esses resultados, positivos ou negativos. Se for negativo, como eu vou melhorar, com que base eu vou melhorar. Então, essa interpretação é muito importante. Então, conhecer essas variáveis, a correlação das variáveis e como é que foi construída, e a confiabilidade faz com que você tome as decisões com a interpretação adequada. E aplicação no transporte de carga e logística. Uma série histórica de dados, emissão de todos os teus conhecimentos, eu pego tudo, base de dados, coloca numa série histórica de meses e anos, com todos os dados, frete de peso, ad valore, GRIS, todos os dados do conhecimento, você tem essa série histórica, peso, cubagem, toda aquela base que está lá na tua base de conhecimento. Estatística desses dados em Excel no BI, ou seja, começa a monitorar isso, né, e criar dessa base com confiabilidade, sendo uma base de dados de todos os custos e variáveis, ou seja, você também joga nessa base os custos, o teu custo fixo, o teu custo variável, como é que vai ratear esse custo entre as unidades, entre os clientes, e saber monitorar tudo isso individualizado para poder tomar uma ação. Modelagem, uma série de acompanhamento de receitas, ou seja, põe a receita de cada filial da empresa como um todo, geral, da unidade, de cada cliente, ou segmentado, que é só o ramo cosmético, só o ramo de brinquedos, só o ramo de autopeça, como é que está no meu mercado. Criar o loop, que é um termo que eu criei, né, que eu chamo de lucro operacional primário, ou seja, que é o lucro operacional primário lá no método LOG, que é o meu treinamento que vou estar disponibilizando gratuitamente em 16 módulos, a partir da quarta-feira da próxima semana, né? Ou seja, vão ser 16 módulos disponibilizados. O loop, o que é? A receita, menos o custo de transferência, menos o custo de coleta, menos o custo de entrega, menos o custo de despacho, menos o custo de seguro, menos os impostos decorrentes daquela operação, menos os descontos que possa ter, aí eu tenho o lucro operacional primário, que é o quê? Se aquele cliente tem contribuição naquilo que eu chamo da parte primária do negócio de transporte de carga, que é entre coletar e entregar.
quanto é que tem que ter dentro da característica da minha empresa, aí a modelagem vai dizer quantos por cento esse lucro operacional primário tem que ser. Então, nome de carga fracionada, ao longo, quando eu fui diretor executivo de empresas que faturavam aí perto de 200 milhões ano, né? Hoje, essa empresa está faturando mais de 300 milhões ano. O ideal é que, na carga fracionada, isso tenha, no mínimo, 40% a 45% desse lucro operacional primário. E aí você tem como ser geral, por unidade, por cliente e segmentada, porque você consegue monitorar. E isso você consegue acompanhar todo dia, à medida que o curso vai acontecendo. Você cria regras de negócio dentro do teu BI, isso dá para monitorar perfeitamente, você não tomar sustos. Indicador de produtividade, como é que está a minha produtividade do galpão, como é que está a minha produtividade de cubagem, como é que está a minha produtividade de serviços adicionais, como é que está a minha produtividade dos caminhões de coleta, de entrega, de transferência. Indicador de receita de serviços adicionais, que é o grande sinão do problema de trânsito nas cidades, ou um carro parado, ou uma entrega exclusiva, tudo isso tem que ser muito bem acompanhado. Simulação da precificação de clientes segundo seu segmento, ou seja, estou vendo em algumas empresas que eu estou analisando que o problema, aparentemente, que a gente só sabe se estiver dentro, isso a gente só consegue analisar os números de fora, né? Tem que estar dentro. Eu acredito que grande parte dos problemas dessas empresas que tiveram problema, então, se no processo de recuperação, não recuperação judicial, mas recuperação de margem de lucro para poder permanecer no mercado, está na precificação. E aí, a análise preditiva faz com que você crie modelo de precificação, já sabendo a previsão de resultado, e, a não ser que aconteça algumas pequenas variáveis, o resultado está previsto. Você não consegue, você não coloca o cliente para dentro da carteira se ele não é rentável já de imediato. Dá para criar isso, e eu criei isso. Os indicadores chaves, aquela correlação de variáveis, né, que antecipa a correção de perda de resultado, ou seja, eu tenho como criar, né, a partir dessa série, à medida que as receitas vão acontecendo e o custo fixo já está ali, e eu vou alocando dia a dia, eu já sei se o resultado vai acontecer ou não, segundo a receita da empresa. A não ser que aconteça algum acidente. Então, isso é perfeitamente possível criar esse modelo, a gente vai ir para isso. E aí, para você convencer as pessoas, né, uma frase aí do Francisco Pontes, por acaso, para convencer o homem de alguma verdade, é preciso tornar essa verdade compreensível ao coração. Ou seja, quando você faz a estruturação de empresa, consultoria, grande parte do trabalho é convencer as pessoas a utilizar as ferramentas. E a análise preditiva te dá uma segurança, que eu acredito que dentro do tripé de gestão, que são pessoas, sistemas e tecnologia, a pessoa tem uma base principal. E a tecnologia vai ajudar a otimizar os seus sistemas. Então, vou descompartilhar aqui agora e, para a gente finalizar, eu espero, pessoal, ter ajudado a vocês em ter essa ferramenta, uma ferramenta fabulosa, uma maneira de trabalhar, que eu acredito que, se as empresas começarem a colocar na sua cultura organizacional a utilização dos números como premissa de decisão, os resultados das empresas de transporte, carga e logística vão ser outros. Então, eu espero que todos aproveitem e muito obrigado. Esse é meu compartilhar para 2024. Muito obrigado.